Nesse vídeo, iremos apresentar sobre os processadores ARM e sua arquitetura. O grupo é composto pelo André Manuel de Oliveira Rezende Ribeiro, Guilherme Isaac Batista Oliveira Campos, Lucas Teixeira Alves Prado, Simon Breno Brandão Silva. Bom, aqui no sumário temos alguns principais tópicos que serão apresentados e discutidos nesse vídeo. No que consiste a arquitetura ARM, o que é a arquitetura CISC-RISC, processador ARM, o que é um COC, System on a Chip, os principais componentes do COC, alguns dispositivos que utilizam a arquitetura, vantagens e desvantagens da arquitetura. Bom, a arquitetura ARM, ela surgiu no ano de 1983. Ela foi desenvolvida pela empresa britânica Arm Holding e o seu primeiro nome foi Acorn RISC Machine. Mas, com o passar do tempo e a evolução, seu nome foi alterado para Advanced RISC Machine. E todos os processadores da ARM, elas utilizam a arquitetura RISC, que será apresentada logo a seguir. Então, pessoal, agora nós vamos fazer uma comparação entre a arquitetura RISC e a arquitetura CISC. A arquitetura CISC, ela em inglês, né, Complex Instruction Set Computer, ou em português, né, é um computador com um conjunto complexo de instruções. Ela se baseia numa linha de arquitetura que ela é capaz de executar centenas de instruções complexas, né? E sendo assim extremamente versátil. E os computadores baseados nessa computação, nessa arquitetura, né, ela tem uma microprogramação, ou seja, um conjunto de códigos de instruções que são gravados no processador, e isso permite receber instruções dos programas e executá-las, tá? Eh, essa arquitetura, por ela ser uma arquitetura de um conjunto complexo, né, que recebe várias linhas de instruções, ela não tem um desempenho tão vantajoso igual tem a arquitetura RISC. Eh, e o desempenho desse processamento, ela não consegue ser rápido igual é na arquitetura RISC. Já na arquitetura RISC, a gente tem um computador, né, com um conjunto reduzido de instruções. E isso favorece um conjunto simples, que levam o mesmo tempo aproximado para serem executados, né. Todas as instruções, elas têm praticamente o mesmo tempo. Esses microprocessadores de hoje, eles são baseados na arquitetura RISC. E os computadores atuais, né, eles têm uma arquitetura híbrida que mescla tanto a arquitetura RISC quanto a arquitetura CISC. Eh, Na arquitetura RISC, a gente tem as instruções realizadas diretas pelo hardware. E com um conjunto, né, reduzido de instruções, ela tem um baixo nível de complexidade. E isso permite que seja o custo-benefício dessa arquitetura seja maior. Eh, a arquitetura RISC, ela é adotada para os processadores de videogames, eh, celulares, tablets e outros dispositivos móveis, né, podemos dizer assim. E esses dispositivos possuem um hardware focado apenas para a execução de pequenos processos que não necessitam de uma complexidade maior. A arquitetura RISC, ela é uma alternativa à arquitetura CISC, porque ela leva uma menor quantidade de instruções, tá? Uma execução otimizada de chamadas de função e um modo de execução em pipeline, ou seja, ele vai empilhando cada execução. Agora então vamos falar um pouco mais sobre a arquitetura ARM, né, o processador ARM. Como foi dito anteriormente, a ARM, né, essa sigla, ela quer dizer Advanced RISC Machine. E esse termo RISC, ele diz respeito justamente à arquitetura que é utilizada nesses processadores, né, que, como eu mesmo disse, é um conjunto de instruções reduzidas. E esse padrão, né, ele é utilizado em todos os processadores ARM. Eh o sistema RISC, ele exige menos do processador, e assim, esse chip, né, ele não necessita de tanta energia. E por isso que
essa arquitetura ela é tão amplamente usada em dispositivos móveis ou dispositivos que têm bateria. Os processadores ARM, eles são um tipo de chip que trazem como principal característica a eficiência. E desse modo, eles são os processadores, né, padrões utilizados, como eu disse, em dispositivos móveis, tablets e afins. Diferentes dos processadores, né, de arquitetura de 32 bits que são utilizados em computadores. E apesar dessa proposta focada em eficiência, os processadores ARM, eles evoluíram muito nos últimos anos. E com isso, empresas como a Apple, Qualcomm e até mesmo a Microsoft, elas desenvolveram plataformas que prometem, né, oferecer experiência de computador em dispositivos compactos. E tem que destacar que ainda os processadores ARM, eles não conseguem executar software que são desenvolvidos para sistema de processadores de computador, tá? Eh, porém, citando como exemplo o Windows, existem uma versão, né, do Windows que foi especialmente desenvolvida para ser executada em processadores ARM. Vamos falar um pouco agora, né, do SoC, né, o System on a Chip. O SoC nada mais é, né, que o próprio processador ARM, né? A gente pode entender ele como um circuito integrado, né, onde dentro de um mesmo chip ele tem alguns componentes, né, que a gente já conhece dentro do computador. E como na foto aí em exemplo, né, esse aí é um tipo de processador ARM esquematizado aí de uma forma mais amigável, né, visualmente falando. O processador ARM ele junta, né, no mesmo chip é, diversos componentes que a gente tem que são componentes básicos, né, de um computador, como por exemplo a CPU, a memória RAM, a GPU, que seria a placa de vídeo. Aí, assim, o processador ARM, né, como o pessoal já falou um pouquinho anteriormente, ele é fabricado pela ARM Holdings, mas eles fabricam a arquitetura e vendem para outras pessoas implementarem da maneira que eles acharem melhor. Então a gente tem processadores que tem chips, né, que o pessoal já coloca como nesse exemplo aí, né, um modem de internet. Tem gente que coloca controladores de barramento. Então é bem à parte, né? Depende do fabricante final, se a gente pode falar assim, né? Que pega essa arquitetura e implementa ela. Mas basicamente o System on a Chip é literalmente um sistema dentro de um único chip. É onde que você tendo esse cara, tendo esse chip, você já consegue colocar um computador para funcionar. Já tem essa facilidade, né? Precisaria apenas de um disco externo, mas ainda também tem fabricantes que já incluem esse chip um SSD, por exemplo. Aí já tem tudo num chip só. Os celulares são um exemplo disso, né? Então, dessa forma. Vamos falar agora, né, de alguns dispositivos que utilizam, né, esses processadores ARM. A gente tem desktops, né, que são os computadores de mesa e notebooks. A gente já tem alguns que utilizam esses processadores. Os smartphones em geral e tablets e dispositivos menores, né, eles já utilizam esse processador há muito tempo e estão sendo implementados para computador agora, né, devido à sua evolução, a eficiência que ela traz, né, as vantagens que ela traz. E a tendência, né, eu acredito que seja os notebooks, né, e laptops aí utilizarem essa arquitetura, porque como eles funcionam, né, com bateria, né, a tendência é querer coisas mais econômicas, né, que vão fazer aquela bateria durar mais. Então, é justamente o que acontece nos celulares, né, então querendo passar também para os notebooks. Bom, então iremos falar algumas das vantagens dos processadores de arquitetura ARM. E acredito que a principal vantagem que podemos ver nele é a economia de bateria, de energia. Geralmente, nós vemos essa arquitetura sendo utilizados em dispositivos móveis,
dispositivos que você tem que levar para algum lugar, que você pode sair e levar ele para algum lugar, um celular, um notebook, alguma coisa assim, que possui uma bateria. E as baterias, como a gente bem sabe, você tem que o principal vantagem dela é poder levar, só que elas não duravam muito até pouco tempo atrás. A eficiência das baterias ainda é muito baixa. Ainda não conseguimos desenvolver baterias que dá muito poder e dure por várias horas. Então, utilizamos esses tipos de processadores que têm uma eficiência muito alta e poder utilizar por mais tempo. Também temos a economia de espaço, a compactação do que essa arquitetura oferece, colocando memória RAM, colocando processador, colocando outras coisas no mesmo chip e fazendo a placa-mãe ser cada vez menor e mais eficiente. Também tem a redução dos custos. O processo de manufatura desses processadores evoluiu muito com os anos e se tornou muito eficiente, pouco gasto com isso. Montar um processador desses hoje em dia é muito barato. A gente utiliza eles no IoT, entre outras coisas, por ser mais barato o processo de fabricação do que um processador na arquitetura x86, que tem um custo muito elevado. E também temos a redução da latência. Como está tudo muito integrado, tudo muito no mesmo chip, tudo muito próximo, a gente consegue reduzir a latência e também como é tudo produzido exatamente para aquele chip, quando a gente utiliza um processador ARM, memória RAM, essas coisas já estão integradas, o, o sistema está feito, tipo assim, para encaixar 100%. Quando a gente monta um computador x86 na arquitetura normal, a ATX, a gente pode lidar com memórias RAM diferentes, em frequências diferentes, processadores diferentes. Tem que ter uma compatibilidade muito alta. E isso acaba aumentando a questão da latência, porque não tem otimização para aqueles dispositivos. Algumas das desvantagens são a questão que, por ele ser mais eficiente, a procura sempre ser da eficiência, ele não consegue ser tão potente quanto a arquitetura x86. Eles operam consideravelmente numa frequência mais baixa do que os processadores x86, enquanto os processadores ARM de desempenho atuais estão rodando na casa dos 2.5, 3 GHz, a arquitetura x86 está chegando a 5 GHz de frequência. Eles também operam com memórias RAM de frequência mais baixa e tudo mais, para poder realmente diminuir a questão do consumo de bateria e se tornar cada vez mais eficiente, mas isso com o custo de ser mais fraco e não conseguir rodar as mesmas aplicações que um desktop de mesa consegue rodar. Também, já chegando na questão de limitação de performance, ele não, por ser voltado para isso, ele não tem toda essa capacidade, todo esse desempenho. Por exemplo, se você for, a gente até tem aplicativos de celular, de notebook, para fazer edições de vídeo e essas coisas que demandam mais de hardware, só que geralmente são edições muito básicas. Enquanto quando você vai procurar um programa de edição profissional em um desktop, geralmente você precisa de um processador muito potente, o que demandaria horas e mais horas para poder ser executado numa arquitetura ARM, é executado em minutos, segundos em uma arquitetura x86. E também chegamos na questão da compatibilidade de aplicativos e softwares. Aplicativos desenvolvidos na arquitetura x86, 32 bits, 64 bits, são incompatíveis com a arquitetura ARM. E a arquitetura ARM também nos limita bastante na questão dos upgrades. A gente não consegue fazer um upgrade de memória RAM no nosso celular. Obrigado por ter assistido até agora. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E é isso. Obrigado.